Hoje o nosso tema são os caboclos. São os nossos amados caboclos, os legítimos representantes da Umbanda. Eles se dividem em diversas tribos, de diversos lugares, formando aldeias. Eles vêm de todos os lugares para nos trazer paz e saúde, pois através de seus passes, de suas ervas santas, conseguem curar diversos males materiais e espirituais. A morada dos caboclos é a mata, onde recebem suas oferendas. Sua cor é o verde transparente para as caboclas, o verde leitoso para os caboclos, porém nós temos também essa mesma tonalidade ao contrário, porque depende muito do que o caboclo pede, da linha que trabalha. E também temos algumas caboclas que também pedem para misturar o verde e o amarelo. Então isso é bem relativo, porque vai depender realmente de que linha que ele serve, né? Porém, o que a gente faz no início do desenvolvimento é fazer a guia de proteção a Oxóssi, né? A guia de proteção verde a Oxóssi. E é o verde comum de cristal, que pode ser transparente, sim. Os caboclos e as caboclas gostam de todas as frutas, de milho, do vinho tinto, que também é uma representação do sangue, gostam de tomar sumo de ervas e apreciam o coco com vinho e mel. Existem falanges de caçadores, de guerreiros, de feiticeiros, de justiceiros. São eles trabalhadores de umbanda e chefes de terreiros. Às vezes, os caboclos são confundidos com o orixá Oxóssi, mas eles são simplesmente trabalhadores da umbanda que pertencem à linha de Oxóssi, embora sua irradiação possa ser de outro orixá, como, por exemplo, o caboclo Pena Branca, que irradia Oxalá. A sessão de caboclos é muito alegre, lembra as festas da tribo. Eles cantam em volta do axé da casa como se estivessem em volta da fogueira sagrada, como faziam em suas aldeias. Tudo para os caboclos é motivo de festa, como casamento, batizado, dia de caçar, reconhecimento de mais de um guerreiro, a volta de uma caçada. Assim como os pretos velhos possuem grande elevação espiritual e trabalham incorporados a seus médios na Umbanda, dando passes e consultas em busca de sua elevação espiritual. Estão sempre em busca de uma missão, de vencer mais uma demanda, de ajudar mais um irmão de fé. São de pouco falar, mas de muito agir. Pensam muito antes de tomar uma decisão. Por esse motivo, eles são conselheiros e responsáveis. Os caboclos, de acordo com os planos pré-estabelecidos na espiritualidade maior, chegam até nós com alta e sublime missão de desempenhar tarefa da mais alta importância, por serem espíritos mais adiantados, esclarecidos e caridosos. Espíritos que foram médicos na terra, cientistas, sábios, professores, enfim, pertenceram a diversas classes sociais. Os caboclos vêm auxiliar na caridade do dia a dia aos nossos irmãos enfermos, quer espiritualmente, quer materialmente. Por essas razões, a maior parte dos casos, os caboclos são escolhidos por Oxalá para serem os guias-chefes dos médios, ou melhor, representar o orixá de cabeça do médium bandista. Em alguns casos, os pretos velhos também assumem esse papel. No meu caso, o caboclo Sete Flechas de Oxóssi é o meu mentor, né? Que foi o meu mentor no meu desenvolvimento e continua sendo o meu mentor espiritual. Na Umbanda não existe demanda de um caboclo para caboclo. A demanda poderá existir de um caboclo, entidade de luz, para com um quiumba, ou até mesmo contra um Exu de pouca luz espiritual. A denominação caboclo, embora comumente designe o mestiço de branco com o índio, tem na Umbanda significado também um pouco diferente. Caboclos são as almas de todos os índios antes e depois do descobrimento e da miscigenação. Constitui o braço forte da Umbanda. Muito utilizados nas sessões de desenvolvimento mediúnico, curas através de ervas e simpatias, desobsessões, solução de problemas psíquicos,
e materiais, demandas materiais e espirituais e uma série de outros serviços e atividades executadas nas tendas. Os caboclos não trabalham somente nos terreiros, como alguns pensam. Eles prestam serviços também ao kardecismo, nas chamadas sessões de mesa branca. No panorama espiritual, rente à terra, predominam espíritos ociosos, atrasados, desordeiros, semelhantes aos nossos marginais encarnados. Estes ainda não respeitam a força. Os índios, que são fortíssimos, mas de alma simples, generosa e serviçais, são utilizados pelo espírito de luz para resguardarem a sua tarefa da agressão e da bagunça. São também utilizados pelos guias nos casos de desobsessão, pois pegam o obsessor, obstinado, insistente, impertinente e teimoso, amarrando-o em sua tremenda força magnética e levando-o para outra região. Os caboclos são espíritos de muita luz, que assumem a forma de índios, prestando uma homenagem a esse povo que foi massacrado pelos colonizadores. São exímios caçadores e têm profundo conhecimento das ervas e seus princípios ativos, e muitas vezes suas receitas produzem curas inesperadas. Como foram primitivos, conhecem bem tudo o que vem da terra. Assim, os caboclos são os melhores guias para ensinar a importância das ervas e dos alimentos vindo da terra, além da sua utilização. Usam em seus trabalhos ervas que são passadas para banhos de limpeza e chás e para a parte física. Ajudam na vida material com trabalhos de magia positiva que limpam a nossa áurea e proporciona uma energia e força que irá nos auxiliar para que consigamos o objetivo que desejamos. Não existem trabalhos de magia que concedam empregos e favores. Isso não é verdade. Os trabalhos são para o nosso fortalecimento, nossa autoconfiança e para que a própria pessoa consiga atingir o objetivo que deseja. O trabalho que eles desenvolvem é o de encorajar o nosso espírito e prepará-los para que nós consigamos o nosso objetivo. A magia praticada pelos espíritos de caboclos e pretos velhos é sempre positiva. Não existe na Umbanda trabalho de magia negativa. Ao contrário, a Umbanda trabalha para desfazer essa magia negativa. Os caboclos de Umbanda são entidades simples que, através da sua simplicidade, passam credibilidade e confiança a todos que os procuram. Nos seus trabalhos de magia, costumam usar pemba, velas, essências, flores, ervas, frutas e charuto. Quase sempre, os caboclos vêm na irradiação do orixá masculino da coroa do médio e as caboclas vêm da irradiação do orixá feminino da coroa do médio. Mas eles podem vir também na irradiação do seu próprio orixá, de que quando encarnados e até mesmo na irradiação do povo do Oriente. Muitos já ouviram falar que os caboclos, quando se despedem do terreiro onde atuam, vão para a cidade de Juremá. Outros falam subir para Humaitá e assim por diante. Jurema é uma cidade tradicional onde se iniciou o uso da jurema pelos indígenas da região norte e nordeste do Brasil, com influências na feitiçaria, pagelância e xamanismo indígena. O Humaitá, de origem indígena, quer dizer a pedra agora é negra. Sabemos, no entanto, que os caboclos não voltam simplesmente para suas florestas que muitos acham que eles habitam, pois no espaço onde situam as esferas vibratórias, vivem os caboclos agrupados, segundo a faixa vibracional de atuação, junto à psicoesfera da Terra. São verdadeiras cidades onde se cumpre o mandato que Oxalá assim determinou, colaborando para a humanidade. É para as cidades espirituais que os caboclos e as caboclas responsáveis pelos diversos terreiros levam os médios, dirigentes e demais trabalhadores para aprenderem um pouco mais sobre a Umbanda. Aí pode ser em sonho, pode ser em meditação dirigida, né? A gente tem esse trabalho algumas vezes, né? E pode ser o nosso trabalho quando for falar de caboclo na prática,
de dirigir a meditação para onde o caboclo ou a cabocla que te acompanha trabalha ou vive e aprende. Essas moradas possuem grandes núcleos de trabalhos diversos, onde o caboclo faz a sua evolução, contrariando o que muitos encarnados pensam, que o caboclo tudo pode e tudo sabe e tudo faz. Isso é um equívoco, porque as entidades falam para a gente que elas também estão em processo de evolução e aprendizagem. Os orixás, que são emanações do pensamento puro de Deus, que está além da personalidade humana que lhe queiram dar as culturas terrenas, fazem descer a mais pura energia, matéria a ser trabalhada pelos caboclos no espaço-tempo das esferas que compreendem a Terra, morada provisória de alguns espíritos em evolução. Lá na morada de luz dos caboclos, existem outros espíritos aprendendo o manejo das energias, das forças que estabelecerão um padrão vibratório de equilíbrio para os consulentes que vêm aos centros de caridade em busca de um conforto espiritual. Essas verdadeiras aldeias se locomovem entre as esferas. Horas estão em zonas próximas às trevas, socorrendo espíritos dementados, ora estão em algumas cidades do plano invisível, etéreas, ou sobre o que resta das florestas preservadas pelo homem. De lá, extrai com a ajuda dos elementais os remédios para a cura dos males do corpo. Quando incorporados, os caboclos costumam fumar. Em algumas casas, eles usam penachos, arcos e flechas, lanças. Falam de forma rústica, lembrando sua forma primitiva de ser. Dessa forma, mostram através de suas danças muita beleza própria dessa linha. Seus brados, que fazem parte de uma linguagem comum entre eles, representam quase uma senha entre eles. Cumprimentos e despedidas são feitas através desses sons. Costumamos dizer que as diferenças entre eles estão nos lugares no que eles dizem pertencer, dando origem ao habitat natural. Então, alguns exemplos. Caboclo da mata. Esses viveram mais próximos da civilização ou tiveram contato com elas. Caboclo da Mata Virgem. Esses viveram mais interiorizados nas matas e provavelmente podem não ter contato nenhum com outros povos. Assim, vários caboclos se acoplam dentro dessa divisão. Torna-se de grande importância conhecermos esses detalhes para compreendermos por que alguns falam mais explicado que outros. Mas ainda existem as particularidades de cada um, que permitem diferenciarmos uns dos outros. A primeira é a especialidade de cada um, são elas: curandeiros, rezadeiros, guerreiros, ou os que cultivaram a terra, agricultores, parteiras, entre outros. A segunda é a diferença criada pela irradiação que os rege, é o orixá para quem eles trabalham. Quando falamos na personalidade de um caboclo ou de qualquer outro guia, estamos nos referindo à sua forma de trabalho. A personalidade de um caboclo se dá pela junção da sua origem, especialidade e a irradiação que o rege. E é nessa personalidade que encontramos esses estudos. Assim como os pretos velhos, eles podem dar passe, consulta ou participarem de descarrego. Contudo, sua prática na Umbanda se dá principalmente na manipulação de ervas para remédios, emplastos, compressas e banhos em geral. Esses guias, por conhecerem bem a terra, acreditam muito no valor terapêutico das ervas e de tudo que vem da terra. Por isso, as usam mais do que qualquer outro guia. Desenvolveram com isso um conhecimento químico muito grande para fazer remédios naturais. Formas incorporativas e especialidade dos caboclos. Lembrando que isso são exemplos, não é uma regra fixa e imutável, tá? São exemplos de videntes que, vendo o trabalho dos caboclos e os próprios caboclos conversando com cambonos ou com seus próprios filhos, trouxeram essas informações. Caboclos de Oxum. Geralmente são suaves e costumam rodar. A incorporação acontece principalmente através do chakra cardíaco.
Trabalham mais para a ajuda de doenças psíquicas como depressão, desânimo, ansiedade, entre outras. Dão bastante passe, tanto de dispersão quanto de energização. Aconselham muito, tendem a dar consultas que façam pensar. Seus passes quase sempre são de alívio emocional. Caboclos de Ogum. Sua incorporação é mais rápida e mais compacta ao chão. Não rodam. Consultas diretas, geralmente gostam de trabalhos de ajuda profissional. Seus passes são, na maioria das vezes, para doar força física, para dar ânimo. Caboclos na irradiação de Iemanjá. Incorporam de forma suave, porém mais rápidos que os de Oxum. Rodam muito, chegam a deixar o médio tonto. Trabalham geralmente para desmanchar trabalhos, com passes, limpeza espiritual, conduzindo essa energia para o mar. Caboclos que trabalham na irradiação de Xangô. São guias de incorporações rápidas e contidas, geralmente arriando o médio ao chão. Trabalham para emprego, causas na justiça, imóvel e realização profissional. Dão também muito passe de dispersão e são diretos para falar. Caboclos que trabalham na irradiação de Nanã. Assim como os pretos velhos, são mais raros, mas geralmente também aconselham, mostrando o karma e como ter resignação. Dão passe onde levam eguns que estão próximos. Sua incorporação igual